gostando, viu? Agora que a gente vai ver que a É, gente estava gostando, é. ver se Esse fazer é a o conta teste de da quantos tinha e quantos verdade. tem. É o teste da verdade. Pronto, gente. Mas está entrando um montinho de gente já. Daqui a pouco a gente volta ao que estava antes. É, Vamos ver então aquela questão da produtividade que você estava querendo falar sobre esse tema, que você acha interessante. Vamos lá. O que é que você queria dizer sobre a produtividade nesse momento? muito bem. Eu tenho, na verdade, como eu trabalhava, como eu disse no início da live, né, trabalhava em vários setores, em vários locais, que tinham pessoas trabalhando em diversos locais, e sempre foi um cara muito antenado com tecnologia. As pessoas diziam assim: meu Deus, como é que você tem a caixa postal de e-mail vazia? Como é que você consegue mandar, passava uma coisa para a pessoa e depois chegava no dia eu conseguia acompanhar? Então fui sendo provocado pelas pessoas para dizer: como é que você consegue dar conta do tempo? Foi mais ou menos isso. E aí foi uma provocação que foi até meu amigo Barney que me fez. E aí fui montando um pouco de até vou fazer um resumo aqui, mas de alguns tópicos que eu acho que são 6 tópicos que eu acho que são relevantes para quando você precisa ser produtivo. E nesse momento atual, nesse momento de crise, nesse momento que a gente quer construir algo novo, enquanto os carros estão rodando devagar para você sair melhor lá na frente, eu diria que ser produtivo é muito importante, tá? Então, acho que a primeira coisa, uma primeira dica que eu dou com relação à produtividade é pare de procrastinar. Tá? Não seja igual aquele aluno que chegou no dia que vai ser a prova e o professor, tem aquele aluno que chegava no dia da prova, o professor dizia: vou adiar a prova. Eu ficava desesperado, eu ficava mordido. Eu digo: eu não acredito que ele vai adiar essa prova, não. Não sei como é que você era, Marília, mas eu era desses. E ficava. Para mim, eu acho que você tem que se programar, você tem que se Você organizar e já fazer queria as ficar livre coisas. daquilo. Aqui eu quero ir para frente, né? Enquanto eu estou tocando alguma coisa que já está pronta, eu estou É. deixando de produzir para frente. Então, acho que a primeira coisa, a primeira dica que eu daria sobre produtividade é pare de procrastinar. Procrastinar significa deixar para depois. Pare com isso. Isso só lhe atrapalha, tá? Aquilo que é fácil, aquilo que é simples, coisas rápidas, coisas simples, faça logo. Né? Use a matriz Guth, né, de gravidade, urgência e tendência, para separar aquilo que é grave, urgente tendente, e que tem tendência, para você fazer coisas simples logo, fazer as coisas que são importantes logo. Ou seja, é importante você usar essas matrizes que a administração ensina. Né? Uma das grandes vantagens da administração, quando eu ouvia muito em sala de aula, Marília, o pessoal dizia o seguinte: eu queria mais prática. Na teoria, na prática a teoria é outra. Eu digo: amigo, é lógico que na prática a teoria é outra. Sabe por quê? Porque uma boa prática, uma boa teoria, ela foi feita com base na observação de uma prática. Alguém observou uma prática e colocou num livro, colocou num artigo, colocou em algum local para fazer uma teoria. Foi E muito alguém experimentado, né? foi muito experimentado, exatamente. E alguém que vai pegar aquela teoria, ele vai partir, não vai ter os erros que o outro teve. Ele vai partir para outros erros. Então a gente evolui. Aí alguém diz assim: mas na prática a teoria é outra. Eu digo: é lógico que é. Por quê? Porque quem está implementando aquela prática, quem está implementando aquela teoria, ele vai avaliar com base no seu cenário, vai colocar as suas habilidades com base no seu hoje e vai gerar uma melhoria naquela teoria. E vai aplicar ligeiramente diferente, vai incrementar aquela teoria. Então, prática e teoria são elementos que não são antagônicos, são complementares na minha percepção. Certo? Então, a administração ela tem essa vantagem. Né? A administração é teórica. É nada, amigo. A gente observou muita coisa e colocou e teorizou. Está aqui, ó. Quer fazer... As pessoas tinham dificuldade antes da administração de fazer cruzamentos entre aquilo que era importante, urgente, priorização. Aí a gente fez a matriz Guth. Aí o cara vem dizer que é teoria. Não, é uma teoria hoje e que é muito útil. Então, a primeira dica é essa: pare de procrastinar. A segunda dica é defina prioridades. Defina prioridades. Isso vai parecer bobo. Eu tenho no meu Trello lá, pessoal, o meu planejamento, professor Flávio Emílio, não sei se você já voltou aí, você está ainda, mas foi um dos provocadores para mim aí nisso aí. Eu tenho o meu planejamento da primeira vez que eu fiz um processo de coaching, aquele negócio mudou a minha vida, né? Porque me provocou a fazer muitas coisas, a fazer algumas autoavaliações, e eu fiz um planejamento ágil dentro do Trello,
E eu sei até 2025 onde é que eu estou querendo ir. Eu sabia que eu queria terminar o mestrado para fazer isso, para fazer aquilo, para que... Então, e obviamente que aqueles planos eles foram mudando, também se adaptando, porque também isso é inteligente. Um bom planejamento parte também disso. Você monta um norte, sabe para onde vai, estuda para ali e vai se adaptando à medida que o cenário vai mudando ou que você vai mudando o cenário. Tá? Porque também isso pode acontecer. Então, estabelecer prioridades é muito importante. Saber o que é que você precisa fazer primeiro, ter paciência para poder fazer isso, tá? Então, é importante estabelecer sua missão pessoal. Por exemplo, eu tenho uma missão pessoal. Você me fez esse convite, Marília. O Rodrigo Fortunato me fez esse convite. E para mim fazer essa avaliação, se eu iria gastar esse meu tempo hoje aqui, eu passei isso pelo filtro da minha missão. Porque eu tenho uma equipe aí no Senac que tem mais ou menos 540 colaboradores, a gente está trabalhando forte, 11 projetos em andamento. A gente está trabalhando forte para poder fazer com que as coisas voltem ao normal. Esse tempo, na minha agenda, não é fácil. Mas por que eu tive esse tempo para isso? Não é porque eu estou me mostrando, não. Estou dizendo por que foi colocado isso. Porque a minha missão pessoal que eu estabeleci é trilhar o meu caminho feliz, aprendendo, desaprendendo e compartilhando para fazer do mundo um lugar melhor. Exatamente. É muito importante, né? A gente compartilhar o que a gente sabe para ajudar as outras pessoas da mesma forma que a gente também recebeu ajuda em algum momento, né? E eu lhe agradeço por essa deferência que você teve também nesse sentido, de ter tirado esse seu tempo para atender essa solicitação da gente, esse convite. Eu que agradeço, eu faço o maior prazer. Ah, que bom. Tem uma pessoa aqui que fez um comentário bem interessante. Eu não sei se você conhece essa pessoa. É seu Manuel Pimenta, né? Conheço. Ele fez o comentário quando você começou a falar a questão de responder logo tudo. Ele fez um comentário interessante, que, ou seja, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, né? A questão da produtividade é você tentar adiantar tudo. Raniele aqui também está falando que ter paciência de chegar no topo da escada, subindo um degrau de cada vez. Ione também falou que lembra dos seus e-mails de gestão. Você falou no esvaziamento da caixa de e-mail, né? Ela também falou sobre essa questão dos e-mails de gestão, que ela lembra. Aí a gente tem aqui esses comentários. Ranieri, e para os gestores... Deixa eu só concluir aqui o restante das dicas, pode ser? Eu pensei que você tinha terminado, então. Uma listinha com 6. Uma listinha com 6. Vamos lá. Pare de procrastinar, defina suas prioridades. Eu acho que são 2 temas muito relevantes. Ou seja, eu defini a minha prioridade, que é a minha missão de vida. Na minha missão de vida, coisas como essa fazem sentido porque está dentro da minha missão. Então, essa é a minha prioridade. Essa é a minha prioridade. Tá? Eu tenho um outro objetivo de vida, que é entrar andando no casamento da minha neta. Né? Então, a atividade física é um elemento que precisa ser feito porque eu quero entrar andando no casamento da minha neta. Né? Então, ou seja, isso ajuda a estabelecer prioridades. Terceiro item, manter o foco. Manter o foco é saber dizer não. Né? É saber que eu estou aqui agora, tenho minhas 2 filhas que passaram o dia brincando ali agora, mais tarde eu vou brincar com elas, mas agora não é momento para isso. Né? É saber dizer não para algumas oportunidades. Eu, em alguns momentos da minha carreira, e para o pessoal que está começando agora, primeira vez que eu disse não a uma oportunidade de emprego que me deram, oportunidade de promoção, era uma promoção que iam me dar, e eu disse não. Eu era coordenador de curso, me ofereceram um cargo de pró-reitor. E eu disse que não, porque aquela pró-reitoria especificamente não era a pró-reitoria que estava ligado à minha área de prioridade. E eu digo, pronto, vou ser demitido, né? Disse não, pró-reitor é louco, né? E hoje tenho certeza que ter dito não me deixou no foco das funções que eu tive a oportunidade de desenvolver. Lá na Laureate, por exemplo, uma das últimas coisas que eu fiz foi trabalhar num currículo mundial na área de administração. Quantas vezes eu ia ter a oportunidade para fazer isso se eu tivesse ido por uma outra área, né? Então, pare de procrastinar, defina prioridades, mantenha o foco, comunique-se de forma simples. Tá? Usar hashtag, tá? Comunicar-se de forma simples e eficiente, tentar não usar vocabulários muito rebuscados, né? Adequar o seu vocabulário ao público certo. Eu uso muito... A comunicação é muito importante. Muito importante. As hashtags, elas me ajudam muito a comunicar ideias. Né? Seja organizado e faça a tecnologia trabalhar a seu favor. Acho que esse é um outro elemento também muito importante. E, por último, use os comportamentos a seu favor. Como eu disse lá, comentei, eu acho que é importante conhecer o seu perfil comportamental, saber o perfil comportamental das pessoas que estão ao seu redor para que você possa trazer complementaridade. Eu acho que isso
ajuda muito na produtividade. São os principais pontos aí. Ok. A gente tem mais um tempinho, mas agora eu queria ver se você... Isso aí eu acho que fechou um pouco, mas se você tem um recado especial para os administradores em função desse momento que a gente está atravessando agora, em função de tudo que a gente conversou, de todas as dicas que você deu, como eles poderão agir a partir desse momento? Muito bem. Eu vou dar 5 dicas, certo? 5 dicas que eu costumo dar para profissionais que querem ser o que eu costumo chamar de nota 10 no mercado, né? Quem quer ser excelente, quem quer ser muito bom, quem quer se diferenciar, quem quer fazer a diferença. Então, a primeira dica, que já fazendo as minhas palavras aí, digamos que de conclusões aí, né? Se não tiver nenhuma outra pergunta, acho que estaria dentro do meu foco. Algum aqui no mês, se tiver, a gente fala, não tem problema. Mas se eu fosse dar essas dicas aí, eu diria que, primeira delas, ouse flertar com o impossível. Ouse flertar com o impossível. O impossível, pouco, né? O impossível só assim o é porque ninguém ainda o fez. E ele só deixará de ser quando alguém for lá e fizer. Então, ouse flertar com o impossível. Hoje não pode fazer reunião online. Hoje não pode fazer treinamento virtual. Hoje não pode fazer assim. Não podia. Né? Então, esteja todo dia se perguntando se aquilo realmente não é possível mais, se não já é possível agora. Tem um cantor que eu gosto muito, do Humberto Gessner, do Paralama, do Engenheiros do Havaí. Uma vez perguntaram para ele se ele já tinha pensado em deixar a banda. Ele disse, eu penso todo dia. E todo dia eu respondo que sim. Porque no dia que eu responder que não, eu estou fora. Então, ousar flertar com o impossível é isso. É você não deixar suas ideias para trás, imaginar que aquilo que você está fazendo hoje pode ser... Vamos tentar aqui um passo a mais? Não deixe ninguém dizer que é loucura, não. Só porque ninguém nunca fez, não quer dizer que não pode ser feito. Então, a primeira dica é essa, ouse flertar com o impossível. A segunda, pratique a arte da resiliência. A frase foi escrita desse jeito, como você falou de resiliência. Pratique a arte da resiliência. A resiliência não é... É uma arte. É uma arte. Ela tem técnicas para ajudar, mas ela é uma arte. É uma coisa que você precisa praticar. Você tem que ter muita inteligência emocional para isso. Você precisa se desenvolver. Você não se deixar abalar com algumas coisas. Né? Terceira dica. Lidere predominantemente usando a autoridade e não o poder. E essa frase foi escrita dessa forma. Lidere predominantemente usando a autoridade e não o poder. Nós, administradores, sabemos que há uma diferença significativa entre liderança através do poder e liderança através da autoridade. Né? A liderança através do poder, ela manda. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Essa é a liderança através do poder. A liderança através da autoridade é a liderança através do exemplo. Né? É a liderança do monge executivo, levar as pessoas de bom grado a... Então, liderar predominantemente usando autoridade e não poder significa que você deve... Eu tenho uma mania, nas empresas que eu trabalho, só se for uma obrigação mesmo, eu uso crachá. Né? Eu nunca coloco crachá pendurado. Eu normalmente, tanto que fui da CIPA, né, e crachá pendurado às vezes é um problema em algumas empresas, então eu não uso crachá pendurado. Já não usava. Tem que pegar os flagrantes, né? Pode ser uma situação de risco, né? Então, eu normalmente deixo o crachá na minha carteira que fica comigo. Então, se a gente precisa usar o crachá para poder, olha, não chegamos a um consenso, ou, por exemplo, minhas 2 filhas. Minha filha quiser não estudar ou não tomar banho, isso não é uma opção, isso não é negociável. Isso não é negociável. Né? Então, se for necessário... Não tem ou, não é negociável. Tá? Então, a gente precisa entender que, enquanto líderes, a gente também tem, às vezes, o ônus de fazer algumas coisas que, infelizmente, as pessoas não querem fazer. O melhor que a gente consiga fazer é com que elas levam de bom grado. Mas, às vezes, se não for possível, a gente tem a obrigação de tirar o crachá e fazer a coisa acontecer. Porque a gente responde por um grupo muito maior. Então, eu não posso... Todo mundo quer aumento de 10%. Eu não posso fazer, infelizmente. Então, aí você tem que usar, em última instância, o crachá. Mas a liderança pela autoridade ela é muito mais eficiente, ela é muito mais relevante, ela é muito mais gostosa, divertida e produtiva. Né? Muito. Então,
Minha terceira dica, lidere predominantemente usando autoridade e não poder. A quarta dica vai parecer livro de autoajuda, mas é muito relevante. Pense e haja fora da caixa. Não é só pensar, não. Tem que agir, tem que executar. Não pode ter só iniciativa, não. Tem que ter acabativa também. Nós não somos medidos pela quantidade de esforço que a gente faz. A gente é medido pela quantidade de resultado que a gente entrega. Certo? É isso que nós, administradores, sabemos muito fortemente e eu acho que vale a pena dizer. Então, pense e haja fora da caixa. Para pensar fora da caixa, eu vou dar uma dica. Tá? Faça coisas fora do seu padrão. Por exemplo, experimente ler uma coisa que não é de administração, que não é da sua área normal, porque criatividade pressupõe conexões. O seu cérebro faz conexões. Então, você precisa... Poxa, lá no corte e costura, tem uma técnica que eu vi o pessoal fazendo que faz isso e isso aqui. Aí você, porra, aquilo ali na administração dá pra fazer assim, dá pra fazer isso. Então, experimente coisas diferentes. Quando foi, fica a minha provocação aí, quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Então você precisa, em vários momentos da sua vida, para se manter criativo, para se manter pensando e agindo fora da caixa, fazer várias vezes coisas pela primeira vez. Certo? Nessa quarentena, acho que tem muita gente fazendo coisa pela primeira vez, né? Muita. Significativamente. Essa. É. E a última dica, que eu acho que não é menos importante, falei sobre ouse flertar com o impossível, pratique a arte da resiliência, lidere predominantemente usando a autoridade e não o poder, pense e haja fora da caixa e, por fim, faça do mundo um lugar melhor. Você não veio aqui à toa, você tem uma responsabilidade com esse mundo. Eu digo muito isso, dizia muito isso quando estava ainda nos corredores aí, professor Ione, ela deve ter ouvido isso, os corredores da UFRN, no curso de administração, eu dizia, meu pai está pagando por esse curso, meu professor está pagando por esse curso, essa pessoa que está passando naquele ônibus ali está pagando por esse curso, porque é um curso público, é uma faculdade pública, gratuita, de excelente qualidade, que eu estou tendo a oportunidade, graças ao esforço também dos meus pais, que me deram a condição de ter um ensino bacana, de estar tendo aquilo ali. Então, a gente tem a obrigação de dar um retorno para a sociedade com isso. E mesmo quem estudou em universidade privada, a universidade privada também é uma concessão pública. Tá? Então, aquele dinheiro que você está investindo lá, ele precisa se reverter em coisas muito relevantes para a sociedade. Né? Eu dizia, professor Ione, e às vezes eu ficava muito chateado com isso. Eu entrei num curso que tinham 60 pessoas, certo? E às vezes, eu vou dizer às vezes, eu vi alguns colegas meus colando, né? E eu ficava injuriado com aquilo, porque eu dizia assim, meu Deus do céu, aquela pessoa está colando e vai ter o mesmo diploma que eu tenho, né? Vai ter o mesmo diploma que eu tenho. E uma vez um colega meu amigo Maximiliano, ele disse o seguinte, Ranieri, não pense nisso não. Não pense nisso não, porque não é o diploma que vai dizer que faz a diferença. É aquilo que você é capaz de realizar com aquilo que você aprendeu. É aquilo que você consegue implementar no mundo com aquilo que você aprendeu. Faça um exercício, acompanhe a vida profissional de um ou dois desses seus colegas aí que colaram em algum momento da sua vida profissional e vá vendo como é que as coisas vão acontecendo e vão na sua vida e na dele. Obviamente que eu não vou citar nomes aqui, mas eu venho acompanhando essas pessoas há algum tempo. Eu sigo esse conselho do meu amigo aí de mais de 15 anos atrás. E pelo que o mundo, pelo que a vida mostrou, aparentemente ele estava certo. É aquilo que a gente faz, é aquilo que não a gente vê pessoas com um ganha R$1.000, o outro ganha 10 mil, às vezes da mesma faculdade, da mesma turma. Por que aquilo, né? Talvez, provavelmente, em alguns momentos, porque são pessoas que conseguiram aproveitar melhor as oportunidades, conseguiram fazer a diferença com aquilo que aprenderam. Então, a gente precisa, sim, fazer a diferença, executar, né? Ter muita capacidade de executar. E isso, ao meu ver, significa fazer do mundo um lugar melhor. Não só profissionalmente, mas enquanto pessoa, ajudar outras pessoas a serem pessoas melhores, ajudar as pessoas que estão ao seu redor a crescerem profissionalmente. Então, a minha quinta e última dica é, enquanto faz isso, faça do mundo um lugar melhor. Acho que é uma dívida que todos nós temos com a sociedade. E a gente pode começar dentro de casa, dando exemplo para os nossos filhos e os nossos familiares, né? Para que eles tenham um mundo melhor também, né?
E aqui a É gente verdade. está se despedindo, Kate está lhe agradecendo pela disponibilidade, pela live, Ione também, muita gente aqui elogiando a live, o assunto, a sua abordagem. Seu pai também tá dando os parabéns, né? Ione está aqui agradecendo. E eu agradeço aqui, meu nome, pela facilidade da gente estar conversando aqui e em nome do CRA, por você ter aceito o convite e ter tido toda essa disponibilidade para nós. Obrigada, Ranieri. Uma Estamos à satisfação. disposição também, para o que você precisar, Uma ok? satisfação, viu? Obrigado a todos, a satisfação. Precisando, estamos aí à disposição. As redes sociais estão aí, a gente está aí para ajudar quem for necessário. Que eu puder ajudar de alguma forma, estou à disposição, tá bom? Grande abraço a todos, sucesso, saúde, né? Estamos em Se casa cuide. seguros e não presos, estamos É, seguros. é. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente também, que nos prestigiaram, que fizeram comentários. Infelizmente, nem sempre dá tempo da gente ler todos, mas eu agradeço pela atenção e se cuidem também, tá certo? Um abraço para todos e um bom final de dia. Tchau.